Olá, bem-vindos a mais uma edição do Cabala Cast. E já vou começar hoje pedindo para você se inscrever aqui no meu canal, curtir, comentar para a gente ter uma troca saudável e a gente está motivado para fazer cada vez mais vídeos e cada vez mais lições, compartilhar cada vez mais lições. Então, eu quero começar falando sobre o que torna o ser humano único na criação de acordo com o pensamento cabalístico. Existem níveis abaixo de nós, que são o nível animal, o nível vegetal e o nível inanimado. E existem níveis acima de nós, que são os anjos. E o que nos torna únicos é que só nós temos o poder do livre-arbítrio e o poder da transformação. Só nós podemos mudar de nível em nível e ir nos elevando para o próximo nível. Os anjos, por exemplo, são chamados pelos sábios de Omdim. Omdim é parados, seres estacionários. Os anjos foram criados num nível, uma frequência vibratória, podemos dizer assim, muito mais elevada do que nós humanos, mas no nível onde eles foram criados, eles vão ficar para sempre. Eles nunca vão mudar de vibração, eles nunca vão mudar de nível. Já nós, seres humanos, somos chamados seres Olrim, seres caminhantes. Olrim é ir de um nível para o outro, ir de um lugar para o outro. A gente tem a capacidade de ir se elevando de nível em nível, através da nossa transformação, através da nossa mudança. A gente vai mudando de nível em nível e um tzadik, que é um justo, que é uma alma que se elevou e que se transformou, é considerado mais elevado do que um anjo. A gente pede na Cabala mais ajuda dos tzadikim, dos justos, para se conectar com a luz do Criador, para se aproximar da luz do Criador, do que dos próprios anjos, que são seres originalmente mais elevados. Mas qual é a vantagem de ser mais elevado? Ele foi criado naquela frequência de onda e assim ele vai ficar para sempre. Ok, uma frequência de onda muito elevada. Já nós, seres humanos, temos a capacidade de mudar de nível. E por isso que os cabalistas falam que os anjos têm uma certa inveja de nós, uma invejinha de nós, uma inveja boa de nós, dessa nossa capacidade de mudar de nível. E sobre isso, eu quero compartilhar uma história que é contada sobre um sábio que viveu há cerca de 1000 anos atrás, que ficou conhecido como o Narmânides. E que o Narmânides afirmou que na criação, que em todos os elementos da criação, que entre todos os elementos da criação, só o ser humano tem a capacidade de mudar de nível, de se elevar, que o resto da criação fica parado num lugar, tantos níveis acima de nós, quantos níveis abaixo de nós, não consegue se transformar, ficam parados no nível que está. E naquela época tinham outros estudiosos, outros feiticeiros e sábios que tinham raiva, não gostavam do Narmânides. E eles resolveram provar que o Narmânides estava enganado. E o Narmânides era muito querido do rei daquele local, então eles queriam provar diante do rei, envergonhar o Narmânides, provar que ele estava errado. Então eles marcaram um evento para daqui a 6 meses, onde eles iam provar que o Narmânides estava errado, que não é só o ser humano que tem essa capacidade de mudar de nível. E então aconteceu, ia ser um grande banquete, onde foram convidados todos os membros da corte real, então estavam todas as pessoas mais importantes, todos os VIPs, todas as pessoas importantes do reino estavam reunidas, e o Narmânides, entre elas, estava reunidos, e o rei do local, o governante local, estava lá, e todos estavam lá, e de repente aconteceu uma coisa incrível, abriram-se as portas, e os garçons que estavam servindo no banquete eram gatos. O animal gato, os gatos estavam andando em 2 patas, os gatos seguravam uma bandeja em uma das patas, e iam educadamente servindo as pessoas, oferecendo bebidas e oferecendo canapés. Que coisa incrível, os gatos tinham mudado de comportamento, os gatos agora tinham aprendido a agir como seres humanos, como garçons. E assim esses sábios acharam que estavam provando que não é só o ser humano que tem a capacidade de mudar, que outros elementos da criação, como por exemplo os gatos, também conseguem se transformar. Mas o Narmânides, de alguma forma, já tinha vindo preparado para esse banquete, e ele tinha no bolso um camundongo. E ele soltou o camundongo no meio do salão. E o que aconteceu? Na mesma hora voaram pelos ares todas as bandejas e todos os canapés e todos os copos
caíram no chão e os gatos voltaram a ficar em quatro patas e saíram correndo atrás do camundongo, do ratinho. E a lição dessa história é que nós não estamos aqui nesse mundo para sermos como esses gatos que têm um comportamento externo de garçom, têm um comportamento externo educado, mas por dentro, qual é o desejo interno deles? Continua sendo correr atrás de ratos. Não, a gente está aqui para fazer uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação, que é mudar o nosso desejo, mudar as nossas intenções. Eu antes era um cara que tinha o desejo de correr atrás de rato. Agora eu não tenho mais esse desejo. Isso não mexe mais comigo. Eu não sou mais esse cara, eu não sou mais essa pessoa. Esse que é o grande quesito da criação e é isso que revela a luz. Sabe, se uma pessoa reza, se uma pessoa compartilha, se a pessoa faz ações espirituais que vão gerar a luz, mas se a pessoa não se transforma, não adianta nada. A transformação é um item necessário para a gente se aproximar da luz do Criador. Não adianta só rezar, frequentar um templo, frequentar algum lugar, fazer certas ações assim chamadas espirituais, se eu não estou me transformando por dentro, se eu não estou deixando de gostar de rato, se eu não estou deixando de correr atrás de rato e não estou me transformando, não adianta nada. A gente está numa época do ano, a gente está numa semana e a gente vai entrar num mês muito propício para a transformação. Mas lembra disso, todas as ações positivas que você faz, todas as boas ações que você faz, não querem dizer nada se você não está se transformando. Então, pensa em coisas que te incomodavam no passado e que não te incomodam mais. Aí você fez a tua transformação, você fez a tua correção, você fez a transformação de alguma coisa que alguém me dizia e me incomodava muito. Agora a pessoa pode me dizer a mesma coisa, não me incomoda mais, não me irrita mais, eu virei outra pessoa mais calma, com maior autocontrole, que aquilo não me incomoda mais. Aí sim, aí é uma verdadeira transformação. Lembre-se disso, é uma coisa muito difícil, é fácil falar. É fácil falar, a coisa mais difícil é realmente se transformar, é realmente se tornar uma nova versão corrigida e transformada de si mesmo. E se por exemplo, se tem uma coisa que me deixa com raiva, se tem uma coisa que me incomoda, e aquilo continua me incomodando por mais que eu reze, por mais que eu doe, por mais que eu estude, por mais que eu assista vídeos inspiradores na internet, por mais que eu leia livros de assuntos espirituais, se aquilo continua mexendo comigo e me incomodando, eu não mudei. Quando a coisa me deixa de me incomodar, aí eu mudei. E se não, eu ainda sou, como a gente fala, escravo do ego, escravo da raiva, escravo do incômodo. E a gente está aqui exatamente para fazer essa transformação e sair dessa escravidão do ego. Na porção da Torá e do Zohar dessa semana, que é a porção de Vaerá, começa o processo das 10 pragas que recaíram sobre os egípcios e que culminaram com a libertação da escravidão do Egito, da libertação da escravidão do Egito, que a gente sabe que a libertação da escravidão do Egito representa se libertar do ego. A história bíblica não está lá para nos contar uma história bíblica que aconteceu no passado, a história bíblica está lá para nos ensinar alguma lição importante para todos nós, para a jornada da nossa alma. E para a jornada da nossa alma, a gente está aqui exatamente para sair da escravidão do ego, para sair da escravidão, aquela pessoa me incomoda, aquilo me dá raiva e eu não consigo superar minha raiva, aquilo me deixa impaciente, eu não consigo mudar minha impaciência, ou um comportamento reativo que eu tenho repetitivo, vamos supor, uma pessoa sempre chega atrasada, ou uma pessoa sempre se comporta mal, ou uma pessoa tem uma tendência a ficar com raiva. Eu tenho que mudar exatamente esses pontos. Sem a mudança, a luz não pode se manifestar. É como se fosse um homem que estava numa situação financeira muito difícil e pediu um empréstimo para um amigo rico. E o amigo rico topou emprestar, topou ajudar. Então ele convidou com o homem que no dia seguinte, às 11 da manhã, ele tinha que estar na agência do banco e ele ia fazer uma transferência para a conta dele. Aí às 11 da manhã, o amigo rico vai no banco, está lá com o gerente, e a pessoa que pediu empréstimo não vai. Aí ele fala para ele, o rico fala para ele, ué, eu estava aqui te esperando, por que você não veio? Ah, eu esqueci de vir. Aí, então vamos marcar amanhã, vamos marcar no dia seguinte. Todos os dias eles marcam 11 da manhã do banco e ele nunca vai. Quer dizer, cada um de nós
tem o potencial de revelar uma luz incrível. Tem um amigo rico que é a luz do Criador, que quer nos dar tudo. Mas eu preciso aparecer no banco. O que é aparecer no banco? Eu preciso fazer uma mudança interna. Então, uma lição muito importante para quem entende de verdade o que é a jornada do crescimento espiritual, desse crescimento, dessa elevação de consciência que todos nós estamos nessa jornada. Não foque tanto nas ações, foque mais nas mudanças. Não adianta falar assim, eu agora rezo, eu agora estudo, eu agora leio, e livros espirituais, livros que me ajudam a elevar minha consciência. Isso são ações, bonito. Mas você tem que focar mais na mudança. Você mudou, você se tornou uma pessoa mais calma, você se tornou uma pessoa com mais autocontrole, você está se tornando uma pessoa que julga menos os outros. Pensa nisso, pensa na versão antiga tua, você é 3 anos atrás, você é 6 anos atrás, você é 10 anos atrás, e você agora, você está de verdade mudando? A verdadeira mudança não é nem só, como na história dos gatos, não reagir mais externamente. A verdadeira mudança é quando aquilo nem nos incomoda mais. Alguém fala uma coisa que antes me incomodava muito, aquilo agora nem me incomoda mais. E quando eu faço isso, eu tenho um potencial ilimitado para ser um canal da luz. Cada um de nós tem um potencial ilimitado para ser um canal da luz. E como que a gente começa esse processo de mudança? O Zohar fala na porção dessa semana que enquanto os israelitas eram escravos do faraó, eram escravos do Egito, eles não tinham consciência de que existe um outro mestre, porque não dá para uma pessoa ser escravo de 2 senhores ao mesmo tempo. Então o senhor deles era o faraó, o senhor deles eram os egípcios, então eles estavam escravizados no Egito. Mas eles tinham que sair do Egito para chegar a uma nova consciência, e que essa consciência é que existe um outro mestre, existe um outro senhor, e que esse outro senhor é o Criador, é Deus, é a luz do Criador que está por trás de tudo. E tanto é que o primeiro mandamento, o primeiro dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. A primeira coisa que você tem que saber para estar conectado com a luz é que existe um regente supremo por trás de tudo, existe uma única força que está por trás de tudo, que é o regente da criação, que é a fonte de toda energia, e que essa fonte está o tempo inteiro nos energizando, está o tempo inteiro nos dando energia, e sem essa fonte de energia, nós não somos nada, nós não temos vida sem essa fonte. Cada momento que você respira, inspira e expira, cada pensamento que vem na tua cabeça está vindo da fonte, está vindo desse regente supremo, está vindo dessa luz suprema que está por trás de tudo. E a gente tem que se tornar muito humilde diante dessa força. Porque o ego nos acha, tenta nos convencer que nós somos alguém grande, que nós somos poderosos. Nós somos poderosos se nós somos canais dessa força. Mas a gente tem que estar o tempo inteiro consciente de que existe essa força por trás de tudo. E tendo mais consciência dessa força, a gente vai se tornando mais humilde, e essa humildade vai ajudando a gente de verdade a se transformar. E é um processo gradual. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um processo gradual, dia após dia, ir se transformando, ir passando por situações repetitivas, e você vê que está agindo diferente, e você vê que está se transformando. E de novo, esse é um mês e uma semana, estamos numa semana e estamos entrando num mês, que é o mês de Shvat, o mês lunar de Aquário, que tem um potencial muito grande para transformação interna, para mudança interna. Essa semana, especificamente, com o processo das 7 primeiras das 10 pragas, a gente está quebrando clipot, a gente está quebrando cascas de negatividade que nos mantém presos na escravidão do ego. Então a gente está recebendo uma ajuda de cima, e a gente precisa de ajuda de cima para mudar. Toda a jornada desse mundo é feita para a gente se transformar, é feita para a gente se mudar, mas a gente só vai mudar se a gente receber ajuda de cima. E para receber a ajuda de cima, a gente tem que estar numa consciência constante de que eu preciso de ajuda e de que é possível se transformar. Por mais difícil que seja, fácil não é, por mais difícil que seja, mas com a ajuda do Criador é possível. E treinar e praticar a proatividade ou a não reatividade. Se treina a não reagir. Não reage de imediato a coisas que dizem, não reage de
de imediato a coisas que acontecem. Quando a gente é reativo, isso limita o nosso potencial, fecha o canal, a gente deixa de ser um canal da luz. Se esforça para não reagir, exercita isso. E é exercício mesmo, que nem exercício físico. Quanto mais você pratica o exercício, mais você fortalece aquele músculo. Existe um músculo da reatividade que a gente fortaleceu muito através das nossas ações reativas ao longo da vida. Se a gente quer conseguir ter um comportamento mais proativo, a gente tem que treinar o músculo da proatividade e enfraquecer esse músculo da reatividade. Um jeito de treinar o músculo da proatividade é compartilhar. Fazer ações de compartilhar. Compartilhar do seu tempo, compartilhar do seu dinheiro, compartilhar da sua boa vontade, compartilhar com pessoas ao seu redor, compartilhar em todos os níveis. Você está praticando, você está exercitando o músculo da proatividade. Isso é que é enfraquecer o músculo da reatividade. Então treina não reagir. Calma, se acalma, se controla, respira fundo, não se permita reagir. Através disso a gente vai elevando a nossa consciência e vai se libertando dessa força, que assim como existe uma força que nos alimenta o tempo inteiro, que é a luz do Criador, essa força, para nos prover o livre-arbítrio, criou um lado negativo, criou as clipotes, criou as cascas de negatividade que nos aprisionam. Então, através de treinar, de praticar a não reação, a gente quebra essa prisão do ego e, de novo, essa semana a gente está recebendo uma ajuda específica de cima para quebrar essas cascas de negatividade e sair da prisão do ego. Então, desejo a todos nós uma ótima semana e um ótimo mês de Aquário. Tudo de bom. Até a próxima.